Era uma noite de junho de 2024, e Mumbai ainda respirava o calor úmido que escorrega pela pele como uma segunda camisa. Devansh havia acordado naquela manhã com a disposição comum de um homem que tem contas para pagar e metas para cumprir. Era vendedor, trabalhava numa empresa em DN Nagar, no bairro de Andheri, e seu trabalho consistia em visitar escritórios, apresentar produtos, colher pedidos. Uma vida simples, previsível, do tipo que avança em linha reta de segunda a sexta sem nenhum desvio que chame a atenção. Mas naquele dia havia um pedido grande em jogo. A empresa havia deixado claro, ele não saía dali sem a confirmação. Não importava a hora. Devansh se sentou no escritório do cliente com sua pasta sobre os joelhos e esperou. Esperou enquanto reuniões aconteciam atrás de portas fechadas. Esperou enquanto secretárias passavam com documentos e olhavam através dele como se fosse parte do mobiliário. Para passar o tempo, pegou o celular e ficou rolando a tela sem propósito definido, até que a bateria morreu completamente. Quando finalmente o chamaram para dentro e saiu com a assinatura no papel, eram quase 7 da tarde. Ele tomou o metrô de DN Nagar até Andheri. O plano era simples: pegar o trem local até Bhayandar, chegar em casa, jantar, dormir. Mas ao chegar na plataforma de Andheri, Devansh encontrou exatamente o que qualquer morador de Mumbai sabe que encontrará entre 6 da tarde e 10 da noite: um rio de corpos humanos disputando cada centímetro de espaço. As plataformas transbordavam. Os trens chegavam já cheios. As pessoas se espremiam dentro dos vagões com a determinação silenciosa de quem faz isso todos os dias e aprendeu a desligar algum interruptor interno para aguentar. Para além do cansaço normal do dia, Devansh sentiu algo diferente. Uma quentura que subia do peito para a cabeça com uma lentidão suspeita. Febre. Aquela sensação específica de quando o corpo decide trair seu dono no pior momento possível. Ele olhou para a multidão que engolia as portas dos vagões e tomou uma decisão. Esperaria. Deixaria o pico passar. Quando a plataforma ficasse mais vazia, embarcaria. Enquanto isso, sentaria num banco, fecharia os olhos por alguns minutos, e o corpo agradeceria. Sentou. Fechou os olhos. O corpo, que vinha carregando a febre em silêncio desde o fim da tarde, aproveitou a primeira abertura que encontrou e o puxou para um sono sem aviso, sem cerimônia. Quando Devansh abriu os olhos, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não o silêncio relativo de uma plataforma menos cheia. O silêncio absoluto de um lugar que havia sido esvaziado tão completamente que parecia outra dimensão do mesmo espaço. Ele piscou algumas vezes, tentando calibrar a realidade. Estava no mesmo banco. O mesmo teto de concreto sobre sua cabeça. A mesma plataforma de Andheri. Mas onde havia centenas de pessoas, havia agora apenas ar parado e a luz amarelada dos postes que iluminavam um nada imenso. Devansh se levantou devagar, como quem não quer fazer barulho sem saber por quê. Virou a cabeça para um lado, depois para o outro. Procurou um guarda, um faxineiro, qualquer sinal de presença humana. Nada. Então seus olhos encontraram o relógio na parede da plataforma. 1:30 da manhã. Ele ficou parado olhando para os ponteiros como se estivesse lendo uma sentença. Eram 1:30 da manhã em Mumbai. O último trem para virar havia partido. O celular estava morto. Ele não tinha dinheiro suficiente para um aplicativo de transporte mesmo que tivesse bateria. E Bhayandar ficava longe demais para ir a pé em qualquer circunstância, muito mais naquela. Devansh fez o cálculo que a situação exigia. O primeiro trem sairia por volta das 4 da manhã. Eram quase 2 horas de espera. Ele poderia ficar sentado, tentar dormir de novo, e embarcar no primeiro horário disponível. Era desconfortável. Era assustador. Mas era o único caminho. Ele escolheu um banco diferente do anterior e se sentou. Foi então que começou a sentir. Era uma sensação que vinha de atrás, da direção de um pilar de concreto que ficava a alguns metros de distância. A certeza de estar sendo observado. Não a paranoia vaga de uma pessoa nervosa num lugar escuro, mas algo mais específico, mais direcionado, como 2 olhos apontados exatamente para a nuca. Ele se virou. Não havia ninguém. Esperou.
A sensação não foi embora. Virou de novo. Nada. Virou pela terceira vez, foi até o pilar, olhou atrás dele com o coração batendo mais rápido do que devia. Vazio. Devans voltou em direção ao seu banco com o alívio frágil de quem convenceu a si mesmo de que era imaginação. E então os viu. 3 homens. Sentados no banco que ele havia ocupado antes. Lado a lado, imóveis, com o rosto voltado para os trilhos. Nenhum dos 3 tinha chegado correndo. Nenhum tinha feito barulho. Simplesmente estavam lá, como se sempre tivessem estado. Devans os observou por alguns segundos à distância. Havia algo errado neles que não era possível identificar de imediato, algo que não se encaixava. Não na roupa, não no rosto. No modo de estar. Eram presentes de uma forma que parecia esforçada demais, como se o ato de ocupar espaço físico exigisse deles uma concentração que não deveria ser necessária. Ele decidiu não se aproximar. Voltou para a área de pedra lisa perto do guichê de bilhetes e se deitou de lado, de costas para os 3 homens, os olhos fechados. Por alguns minutos, tudo ficou quieto. Ele ouvia o próprio coração. Ouvia o vento que entrava pela abertura da plataforma com aquele som de espaço vazio que as estações de trem têm de madrugada. E então os 3 começaram a fazer barulho. Não era conversa. Era choro. Um choro coletivo, entrecortado de gemidos e algo que se assemelhava a gritos contidos, como pessoas que estão sofrendo mas ainda lembram de não querer ser ouvidas. O som se espalhava pelo concreto e voltava multiplicado, enchendo a plataforma com um eco que não devia caber naquele espaço. Devans encolheu. A respiração foi ficando curta. Ele sabia, da maneira que o corpo sabe antes que a mente aceite, que aqueles 3 homens não eram homens. Ficou imóvel. Virou o rosto para o outro lado. Tentou não pensar. Tentou respirar de forma regular. O choro foi diminuindo até sumir completamente. O silêncio voltou. E então algo tocou seu pé. Devans abriu os olhos e olhou para baixo. Os 3 estavam ali. Sentados no chão ao lado da pedra onde ele estava deitado, olhando para cima, para ele, com expressões que não eram de ameaça mas de algo pior, de reconhecimento, de espera, de uma familiaridade que ele não havia autorizado. Um deles falou. Em Marathi. A pergunta era simples. Você também vai morrer, não vai? O que se passou dentro de Devans naquele momento não era mais medo no sentido convencional. Era algo anterior ao medo, algo que existe no corpo antes de qualquer pensamento, a resposta direta da carne ao perigo absoluto. Ele se levantou de um salto, agarrou a mochila e correu. Não correu em direção a nenhum lugar específico. Correu para longe. Enquanto corria, ele passou pelo relógio na parede. 1:30. O mesmo horário de antes. Como se o tempo também houvesse parado. Chegou perto do guichê de bilhetes, encostou nas grades metálicas, fechou os olhos e começou a recitar o Hanuman Chalisa de memória, os versos que havia aprendido na infância e que agora vinham automaticamente, como reflexo. Antes de terminar, perdeu a consciência. Quando acordou, havia luz. 5 da manhã. Um homem de uniforme cinza, da equipe de limpeza, estava ajoelhado ao lado dele com uma mão no seu ombro. Devans levantou, olhou ao redor. A plataforma começava a ganhar os primeiros passageiros do dia. Pegou o primeiro trem para Baiandar e ficou parado no corredor do vagão durante toda a viagem, olhando para o nada. Quando o trem chegou e as portas se abriram, ele estava prestes a sair quando viu. No portal da saída. Os 3. De pé, olhando para ele. E repetiram a pergunta. Você também vai morrer, não vai? Devans passou correndo por ele sem olhar para os lados. Não parou até chegar dentro de casa. Seu irmão mais velho, Karan, ouviu tudo. Deixou que Devans contasse até o fim, cada detalhe, antes de dizer qualquer coisa. Depois pediu que descansasse e prometeu que juntos encontrariam alguma orientação. No dia seguinte foram a um templo. O sacerdote ouviu com atenção e disse o que sacerdotes dizem: rezem, recitem o Hanuman Chalisa, mantenham a fé.
Não havia resposta para o que havia acontecido. Apenas o conselho de continuar praticando a proteção que a devoção oferece. Foi Karan quem se lembrou de Sunny. Um amigo antigo que trabalhava à noite como técnico em Andheri, conhecia aquela região há muitos anos, havia visto coisas que não aparecem em nenhum relatório oficial. Foram até ele. Sunny ouviu a história de Devans com uma calma que era quase incomoda, como quem reconhece um padrão que já viu antes. Ele disse que mais de 2.000 pessoas morrem anualmente nas ferrovias de Mumbai. Algumas caem. Algumas são arrastadas. Algumas escolhem aquele lugar para o seu último momento. E toda morte violenta, toda morte repentina e violenta naquele espaço, deixa algo para trás. Uma presença que não completou o que precisava completar, que ficou presa entre o momento em que deixou o mundo e o momento em que deveria ter partido de vez. As plataformas de Mumbai, disse Sunny, são alguns dos lugares mais habitados da cidade. Habitados por dois tipos de gente. Os que passam às pressas com destino a algum lugar. E os que ficaram para sempre sem destino nenhum. Os 3 homens que Devans havia encontrado faziam parte desse segundo grupo. Não eram ameaça no sentido de querer causar mal, eram aquilo que sobra quando a morte acontece num lugar público e ninguém realiza nenhum ritual de passagem. Almas presas numa plataforma que foi o último lugar que conheceram, repetindo gestos e palavras do momento em que tudo terminou para elas. A pergunta que faziam, você também vai morrer, não era uma ameaça. Era um convite. A linguagem dos que estão sozinhos e reconhecem em cada pessoa viva que passa alguém que eventualmente compreenderá o que eles passaram. Depois daquela noite, Devans estabeleceu uma regra para si mesmo que nunca mais quebrou. Não importa o tamanho do pedido, não importa a importância da reunião. Às 5 da tarde, ele vai embora. A vida, concluiu, não é um acordo que se renegocia depois de assinar. E Andheri de madrugada deixou de ser apenas uma estação de trem, passou a ser o lembrete de que os lugares mais movimentados do dia se transformam nos mais silenciosos da noite, e que nesse silêncio, outras vidas continuam, paralelas às nossas, esperando que alguém fique tarde o suficiente para notar que não está sozinho.